Eu sou um homem pardo, com 66 anos, cabeça totalmente raspada e, para compensar, deixei um cavanhaque branco que entrega a minha idade. Também tenho sardas no rosto, que me lembram muito a minha mãe. Estou usando um terno azul, camisa cor-de-rosa e uma gravata cor-de-rosa com algumas flores. Samuel Lima, meu amigo presidente, desembargador do Tribunal Regional de Trabalho, 15ª Região. Como é que você está? Muito prazer estar aqui com você, é um presente imenso, né? Você está aqui com a gente hoje no nosso estúdio da Consolidar, o estúdio que a gente cuida aqui do Pode Incluir, né? Vozes da Inclusão. Então é um presente, Samuel, você está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Bom te ver, para mim é um momento de grande emoção. E quando você me fez o convite para vir aqui, eu até demorei para responder, tentando encaixar na agenda, mas eu fiz com muita alegria. Que gostoso. Porque, na realidade, nós em atividades aparentemente diferentes, nós temos os mesmos objetivos. Então, para mim é uma grande alegria, uma grande emoção estar aqui nesse ambiente da Consolidar. Obrigado, Samuel. Pessoal, e para quem não conhece Samuel Lima, eu sou fãzaço do Samuel, acho que eu e toda a família Consolidar, até porque Samuel Lima, ele é um desembargador, ele está como presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª, e essa simplicidade em pessoa que vocês estão vendo e vão conhecer hoje mais sobre ele. E vocês sabem também que a gente tem algumas perguntas aqui, né, Samuel, que vão entrar um pouco mais na tua profundidade de quem é o Samuel Lima, né, que vamos chegar já já. Mas antes disso, a gente, por respeito àquelas pessoas que não têm, né, como está vendo agora nesse momento a gente, eu queria fazer a nossa descrição. Então vou começar com a minha autodescrição. Eu sou Marcelo Pires, eu sou CEO e fundador da Consolidar Diversidade nos Negócios. Eu sou um homem branco, barba cerrada, com uns pontinhos grisalhos, não sei se dá para ver na câmera aí, mas tem uns pontinhos já grisalhos, cabelos pretos, olhos castanhos. Estou usando uma camisa azul clara. E ao meu fundo, eu tenho um vaso azul, um quadro num canto alaranjado. E no fundo geral, nós temos aqui também um quadro vermelho e azul, no final da tela aqui do estúdio. E um piano que está atrás de mim aqui, um piano preto, que é um piano que tem uma simbologia muito importante. Um dia eu vou contar isso para vocês num live desse. E sabe o que eu aprendi, Samuel, que foi impressionante? A gente faz aula de piano, né? E muito legal que o meu educador lá, o maestro, ele falou para mim que a língua, né? É uma língua. Você tocar piano é uma língua. E essa língua de tocar piano é a única do mundo que você pode tocar na China, na Rússia, na Salvador, aqui em São Paulo. É uma única língua. Nem Libras, né? Ela tem isso. Obviamente que o Braille também, né? Mas Libras é regional, é língua brasileira de sinais. Né? O português é regional, fala aqui e fala lá. Agora, tanto o Braille como, né, a música, você consegue ler em todo lugar do mundo. Não é legal isso? Não, e sem instrumento. É um ponto de inclusão, né? Ser instrumentista também eu acho que é interessante, que você usa os dois lados do cérebro. Tem um lado matemático, porque música também é matemática, não é? A contagem do tempo, precisão, as notas. Total. Mas se você usar só a parte da lógica, você não é um bom músico. Você tem que usar o lado da emoção. Então, a música tem esse lado interessante. Ajuda muito você a lidar com os dois lados do cérebro. Ou seja, é importante você ter uma visão lógica, fazer uma análise lógica, mas conseguir também enxergar além. Eu, nas aulas com nossos juízes, eu sempre digo o seguinte, olha, prestem atenção na música do depoimento. Olha que legal. Ou seja,
quando a parte está depondo, tenta medir qual é o ritmo que ela vem seguindo. De repente, quando ela quer mentir, ela muda o ritmo, muda a entonação, muda a dinâmica. E presta atenção nesses detalhes. Ou então, às vezes, ele quer esconder alguma coisa. E se você prestar atenção na música do depoimento, você vai ser um juiz mais completo. Dá importância no instrumento musical. Nunca soube disso, super interessante. Faz todo sentido, né? Porque tem uma história, né? Se a pessoa tá vendo a outra ali e se sai uma mentira, claramente para o juiz deve ser uma coisa que claramente é percebida, né? É muito legal isso. E ela muda o ritmo, ou ela aumenta o ritmo porque ela quer se livrar da mentira, ou ele fala um pouco mais pausado porque ele tem que elaborar a mentira. Olha que Poucas barato. pessoas, só aqueles mentirosos contumazes, ele consegue manter o mesmo ritmo, etc e tal. Mas normalmente você pega às vezes no ritmo, você vai pegando detalhes. E aí a importância do sentimento, de sentir como a pessoa chega, como ela se senta, como ela olha você. Então você não pode ser mecânico, mas tem que ser um pouco mais do que isso. E eu acho que é um dom que Deus dá, mas você pode aprender também na escola judicial. Pô, sensacional, Samuel. Eu não esperava isso, que bacana. E eu tô sabendo também, né, Samuel, que você toca baixo, né? Mas eu vou contar essa pergunta daqui a pouco, mas antes eu quero perguntar para você, conta um pouquinho, Samuel Lima, o que é o tal do TRT. Traduz aqui para todo mundo. Quando comecei a te conhecer também, não entendia muito bem como funcionava. Conta um pouquinho para a gente, o que é o TRT, o que vocês fazem lá, conta um pouquinho para a gente. Falando de forma bem simples, né? E os doutrinadores que me perdoem, nós temos na Justiça vários órgãos, várias competências. Então você encontra o juiz de direito, ele é o que faz tudo. Mas nós temos algumas justiças que são as especializadas. Então nós temos a Justiça ao Trabalho, que tem como especialidade as relações entre empregado, empregador e um pouco mais. Aumentou a competência não é só de emprego, mas de trabalho também. Nós temos a Justiça Federal, que cuida dos processos que fazem parte, como autor ou réu, a União. Então, a União, as autarquias e assim por diante. Então, dentro do ramo da Justiça do Trabalho, nós temos as varas do trabalho, é onde começa o processo, depois há o recurso, vai para o Tribunal Regional do Trabalho, depois o processo pode subir para o Tribunal Superior do Trabalho e, se a matéria for constitucional, para o Supremo Tribunal Federal. A Constituição fala que cada estado deve ter, no mínimo, um Tribunal Regional do Trabalho. O estado de São Paulo é o único que tem 2 tribunais regionais do trabalho. Olha só. O primeiro é São Paulo, é o TRT-1. A jurisdição é a Grande São Paulo, o ABC, Baixada Santista. Então, Praia Grande, também Guarujá. O restante de São Paulo, ou seja, Litoral Norte, Litoral Sul e de Jundiaí para dentro, a competência é do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Olha isso. O primeiro Tribunal Regional do Trabalho em movimento processual é São Paulo. O segundo tribunal em movimento processual é o Tribunal de Campinas. Ou seja, apesar de ser um tribunal de interior, e como eu brinco, um tribunal caipira, ele é o segundo em movimento processual. Depois que vem o Tribunal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, é um tribunal que surgiu da divisão de São Paulo. Que legal. Um tribunal, inclusive, que ele começou com uma quantidade insuficiente de juízes. Então, você vai perceber a diferença. O Tribunal de Campinas é um tribunal caipira. Então, nós somos naturalmente mais informais, mais diretos, mais assim. E veja, você pode me falar, pode falar o que quiser, mas eu tenho orgulho de ser do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Que legal. Eu sou do primeiro concurso do TRT-15, porque ele foi criado em 86 e eu tomei posse em 89. Olha. Então eu sou da primeira fase, que pegou o tribunal ainda embrionário, com os prédios ruins. Então eu
faço parte desse tribunal. E às vezes eu fico até assustado, porque a primeira sessão desse Tribunal do Trabalho, quem sustentou oralmente fui eu, como advogado da FEPASA. Que legal. Então eu não sei se isso é bom ou se demonstra que estou ficando clássico, mais idoso. Muito legal, muito legal. E me fala uma coisa, o Tribunal Regional do Trabalho, o que vocês têm de adaptabilidade lá na estrutura? Eu estou sabendo que tem uma estrutura bacana lá, né? Eu sei porque eu tenho essa proximidade com vocês, mas eu quero que a turma saiba que vocês têm uma certa adaptabilidade. E você comentou comigo uma coisa bacana, né? No nosso intervalo aqui, antes da gente entrar em cena aqui, né, Samuel? Que quando vocês vão procurar um lugar para se instaurar, se não tiver acessibilidade, não der para construir acessibilidade, vocês abortam o negócio ali, não vai. Né? Como eu disse, eu fiz parte do tribunal no começo. Eu lembro que fiquei em fóruns que eram horríveis. Eu lembro de um fórum que ficava em cima de uma padaria. Então, quando fazia o pão, subia aquele cheiro... Que não é muito ruim, não, né? O pãozinho de pão vai bem, mas né? quando você está sentado, não pode sair. Se for da padaria real, ia ser bom, né? O pãozinho da real. Ótimo, seria ótimo. Mas o tribunal mudou. Aliás, na realidade, é bom que se diga, nós temos o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dita as regras nessa parte administrativa. E pelos normativos do Conselho Superior, um dos detalhes que eu tenho que verificar na aquisição do imóvel, ou locação de um imóvel, se ele tem acessibilidade. Perfeito. Nós temos, por exemplo, cidades onde é difícil conseguir um fórum. E às vezes o juiz telefona e fala assim, olha, achei um lugar excelente. Aconteceu isso comigo no ano passado. O nosso setor de engenharia foi e falou, olha, nesse prédio é impossível ter acessibilidade. Por isso, isso e aquilo. E quando eu disse para o juiz, olha, felizmente não vai dar. Mas ele me falou, mas essa é uma região histórica. É difícil, eu só tenho prédios antigos. E eu não vou achar outro. Disse, lamento. Se não tiver acessibilidade, nem começa a conversa. E claro que o colega ficou muito chateado. Mas agora ele já encontrou outro que vai resolver. Então, para nós é um detalhe de suma importância. É quase que ser posto à prova, né, Samuel? É posto à prova ali, né? Sem acessibilidade, não se discute o restante. E é uma nova visão da justiça. E tem que ser isso. E a justiça, quando faz isso, não está fazendo nada de maravilhoso, nada de excepcional. Está cumprindo o que está na Constituição. A Constituição dá o valor, faz a inclusão das pessoas com deficiência. Então, o tribunal, quando exige essa acessibilidade, não faz nada demais, apenas cumpre a sua função. Você sabe, Samuel, que eu queria falar para vocês, né? Assim, é tão importante estar aqui com você, porque antes de eu trabalhar assim, próximo de vocês, né, ter essa conexão, que a gente faz também, né, a consolidar, faz parte da educação, da inclusão, voltada a viés inconscientes, para os gestores do Tribunal Regional do Trabalho do 15ª, que é uma honra, aliás, eu estar lá com vocês, é uma honra. Mas eu comecei... Por que você está aqui hoje, né? Porque eu comecei a me encantar com o propósito de vocês. Porque eu tinha um distanciamento, eu imagino que vários empresários do nosso país têm um distanciamento, né, do Tribunal Regional do Trabalho. Quando você fala Tribunal Regional do Trabalho, eu estou aqui com o presidente, né, do Tribunal Regional do Trabalho, um desembargador. Você coloca um distanciamento tão grande nisso. E como a gente trabalha inclusão e diversidade, né, Samuel? E eu conhecendo você na essência, né, eu começo a querer trazer para o mundo, mostrar quem são vocês, porque isso me deixa muito honrado de estar aqui e trazer esperança aqui para esses empresários, que essa turma está afim de fazer a coisa certa, do jeito certo, da forma certa e do melhor jeito de inclusão possível, né, para desenvolver pertencimento social. Isso para mim faz todo sentido. Então por isso você está aqui. Então, assim, não é todo mundo que a gente chama, mas assim, você está aqui especificamente por conta desse sentimento que eu tenho, desse desejo íntimo de você querer fazer a diferença junto com os seus pares, né? Então é muito orgulho. Samuel, pode falar. O tribunal, ele tem várias facetas. Tem a faceta como órgão julgador. Então, como órgão julgador, ele tem esse lado que ninguém gosta. Ou seja, como órgão julgador, ele não pede, ele não sugere, ele determina.
A gente conjuga o verbo no imperativo. Exato. Mas nós temos criado comissões que têm como objetivo fazer essa ponte com a sociedade. Então, nós temos a comissão, por exemplo, de trabalho infantil, coibir o trabalho infantil, trabalho seguro, e também essa questão de acessibilidade das pessoas com deficiência. E a nossa comissão o que eu pedi para a nossa comissão é fazer essa ponte direta. Ou seja, claro, precisando, o tribunal tem que fazer cumprir a cota como está na lei, fixar multa, é papel do tribunal. Mas também a comissão faz esse papel de trazer o empresariado e com a seguinte mensagem: olha, além da cota, que é um requisito legal, que tem que cumprir e não tem jeito, mostrar a importância da contratação de uma pessoa com deficiência. Perfeito. Primeiro, explicar que essa questão da deficiência é uma questão relativa. Né? Exato. Eu tenho muitas deficiências, né, que eu escondo, mas algumas deficiências não são escondíveis. E daí essa importância de chamar o empresariado e mostrar a importância. Olha, certas atividades, a pessoa com deficiência vai fazer muito melhor. Então, por exemplo, nós temos um tribunal que está usando as pessoas com deficiência auditiva a fazer pesquisa patrimonial. E qual a importância desse servidor nessa atividade? Ele tem uma concentração absurda. Então, ele consegue pegar diversos documentos, diversos contratos sociais e encontrar o que os outros não encontram. Então, veja, por isso que eu digo que essa questão da deficiência, ela é relativa. Entendi. Então, essa é a importância. Ou seja, o tribunal, quando ele faz isso, na minha opinião, o tribunal cumpre um papel mais social do que uma própria sentença. Que a sentença, inclusive, cá entre nós, às vezes ela é um rito de passagem. Você recorre, quando fui advogado da FEPASA, às vezes eu recebia a seguinte ordem do chefe: favor recorrer da brilhante sentença. Ou seja, a sentença é brilhante, a sentença é bonita, a sentença é perfeita, a sentença é justa, mas recorra. Então, às vezes, uma questão que eu poderia resolver numa mesa, conversando, e naquela visão do ganha-ganha, porque na visão do processo é ganha-perde. E sempre, né? E na visão da comissão, negociando, é mostrar que os dois vão ganhar, perfeito, que é possível que os dois ganhem. Então, quando o tribunal faz esse papel, na minha opinião, é um papel muito mais importante. Não tem a porque, dúvida, às vezes, nessa faceta de julgar na imposição, nada mais é do que um rito de passagem, porque a parte vai recorrer para Brasília, depois vai recorrer para o TST, depois vai recorrer para o Supremo, e as partes aqui estão esperando que a justiça seja feita. E a sentença tem um lado que é aquela visão do ganha-perde. As comissões, quando trabalham, mostram a importância eles podem se complementar. Super. Então, para mim, vale muito mais do que a sentença. Então, essas comissões têm feito um papel brilhante. Nós temos feito, eu vou fazer esse ano, audiência pública relacionada às pessoas com deficiência. Que legal. E eu vou precisar, inclusive, da sua colaboração, é chamar os empresários e mostrar, olha, é dito que não existe empregado disponível. Eu tenho um livro, que depois eu vou mandar para você, é uma pesquisa da Unicamp, que detalha o estado de São Paulo e demonstra, sim, nós temos sim. Então, mas ao invés de nós partirmos para a sentença, de repente conversar qual é a sua necessidade. Olha, você está fazendo a busca de casa, né? Correta. E eu dei uma olhada em decisões do Tribunal Superior do Trabalho, falando o seguinte: olha, a única coisa que você fez aqui foi colocar um anúncio ao lado lá das orações de São Francisco, tal. Não vai encontrar. Não vai mesmo. Então, mas olha, eu tenho entidade tal que tem acesso.
Vamos fazer um trabalho em conjunto? É possível chamar? O problema é capacitação? Ok, quem vai fazer capacitação? O Brasil aderiu a uma convenção internacional que fala da adaptação razoável. Ou seja, pela legislação, tem o percentual, o número de empregados, o percentual e assim por diante, mas eu tenho que trazer esse empregado com deficiência e, às vezes, eu tenho que fazer uma adaptação pesada. E a visão da legislação não é o empregado que tem a deficiência que vai ter que se adaptar ao trabalho. É o trabalho que tem que se adaptar à pessoa com deficiência. E, às vezes, a adaptação pode ser muito onerosa. Às vezes sim, às vezes mais barato, às vezes mais caro, depende sim. do... Ok, mas não, como é caro, não posso contratar? Não, nós podemos fazer parcerias no ganha-ganha. Exato. Né? E que nem sempre, às vezes, vem num processo. Então, essa visão de um tribunal agora que chama os cidadãos para conversar, para trocar ideias, para mostrar a importância, é uma nova faceta da justiça, que aparentemente desce daquele pedestal e vem conversar com o cidadão. Esse lado, para mim, é o que vale muito. E pode até parecer estranho. Escuta, mas o juiz dizendo que nem sempre a sentença é a melhor solução, isso você vai aprendendo com o tempo. Mas esse é o diferencial que eu acho em vocês. Isso é legal. Você vai aprendendo com o tempo. É isso aí. Você sabe, Samuel, que você me contou duas coisas que eu queria te comentar. Uma delas assim. Primeiro, Samuel Lima foi convidado, né, pela curadoria a Consolidar, que foi a curadoria da Reatec. Foi muito legal a tua participação lá. E você levou um trechinho desse livro, tá lembrado? Sim, eu levei. Então, Reatec agora de 2023, ano passado, você esteve lá, né, junto com o ministro Cláudio Brandão. Sim, foi muito que bacana, é uma pessoa sensacional. Vai estar aqui. Sou fã do ministro. Ele é um querido. E foi muito legal que você contou um pouquinho desse livro que está com esses dados, que é surpreendente, né? E não dá para dizer. E uma outra coisa que eu queria te falar, uma coisa que eu tenho um sonho, sabe? De a gente, de repente, trazer uns 10, 15 empresas. A gente tem 10, 15 clientes da Consolidar lá, que são empresas que estão muito acima da cota. Você conhece algumas? Né? Da Padre Real, a Admax lá, sim, né? Universal Químico, algumas empresas que estão além da cota. E essas empresas, elas podem virar referência para aquela empresa que ainda está colocando anúncio, contrata-se PCD, que é uma sigla que a gente nem usa, mas na Consolidar a gente tem usado sempre pessoa com deficiência, porque é uma característica, né? Então a pessoa, não tem pessoa normal, né? Pessoa sem deficiência, porque de pertinho ninguém é normal. E a pessoa, se a gente está chegando a um nível dessa proximidade de falar da característica, é a pessoa com deficiência. E o que é legal, né? A gente imaginar que no processo, essas empresas que tinham um medo da lei de cota, eles passam a ter desejo por contratar e mostrar umas 10, 15 empresas. Eu fico pensando, sabe, Samuel, eu estou sonhando aqui contigo, aberto. Seria uma bela audiência pública. Você imagina, a gente botar 10, 15 empresas super além de cota e de todos os ramos de atividade, ramos diferentes, para mostrar que, porque tem muita cultura do empreendedor hoje, do empresário brasileiro, que fala assim, mas no meu ramo eu não consigo. No meu negócio não dá, você não sabe como que funciona. Então a gente leva uma padaria, a gente leva um mercado de logística, a gente leva um monte de empresa com os protagonistas, os próprios líderes dessas empresas comentando o que aconteceu na vida deles, para entusiasmar e levar, né, realmente o desejo, porque a pessoa não sabe quanto ela perde, né, de não incluir. Porque a inclusão é algo tão sagrado. Eu costumo dizer, a inclusão é você fazer o teu próximo pertencer, é algo tão sagrado, que a pessoa, quando começa a fazer isso aí, eu fico vendo alguns clientes que passaram pela gente, que começaram pela porta do medo. Só que começa a virar tão sagrado às aquilo. Vezes nem a porta do medo, é a porta de cumprir uma decisão. Então. Aí ele recebe. E que gera o medo, né? O cara fica em pânico e ele começa a contratar errado. Ele contrata até com certo ódio. Olha, eu estou te contratando porque mandaram eu contratar. E às vezes o tempo demonstra que, olha, puxa vida, porque eu não fiz antes.
E é mais cruel quando a pessoa que é contratada, o talento, né, o colaborador que é contratado, quando ele percebe isso, que a pessoa está sendo contratada por conta da lei, especificamente, que a empresa não tem aquela cultura de inclusão, é aí que a gente tem que trabalhar. E a gente percebe, às vezes, na função que é dada. Lógico, picando papel embaixo da escada. Ou então pode fazer teletrabalho. Por exemplo. E veja, não sou contra o teletrabalho. Lógico, até porque tem teletrabalho que contribui pra caramba, né? Mas outra coisa é o teletrabalho, é o seguinte, olha, fique longe de mim. Né? Eu não quero que os meus clientes vejam você. Perfeito. Isso é a exclusão da inclusão. Isso é terrível. Bom, nós temos essas cotas não só em relação a pessoas com deficiência. Nós temos também com os aprendizes. E é a mesma coisa, tem o número de empregados, o número de aprendizes. Por que eu estou trazendo essa questão do aprendiz? Sim. No aprendizado, eu tenho a empresa que tem a obrigação de contratar o aprendiz. Só que a atividade empresarial não permite que eu tenha um aprendiz lá. Exemplo típico, o aprendiz não pode trabalhar em ambiente insalubre e perigoso. Perfeito. Como o meu ambiente é insalubre e perigoso, eu estou desobrigado de cumprir a lei? Essa é a primeira impressão. O governo federal baixou um decreto que diz o seguinte, olha, tem uma solução. Esse aprendiz que não pode ser contratado porque o ambiente não é favorável, a empresa fecha um acordo, um termo, com, por exemplo, Senac. Sim. O Senac vai à procura desses aprendizes e coloca à disposição de um ente público. Então, na 15ª, eu contratei aprendizes aqui em Ribeirão Preto, mediante essa triangulação. E é interessante que, no caso dos aprendizes, no primeiro momento eles chegam todos acanhados. É muito legal esse Aí momento. eles têm contato com outra realidade. Eu lembro no dia que o primeiro evento lá com eles, lá em Campinas, o setor de cerimonial, todo preparado, eu cheguei e eu os vi assim, corcundas, olhando para baixo. Eu falei, bom dia, eu sou presidente do tribunal, vamos fazer uma selfie? Pá! Aí, abriu geral. E pouco tempo atrás eu fui no Senac para vê-los na atividade. Interessante que é eles que vieram falar comigo, pedir uma selfie, já olhando nos olhos, dizendo que queriam fazer direito, ou seja, eles não tinham acesso a esse universo e de repente eles estão tendo acesso. Se no primeiro momento eles não tinham coragem de olhar nos olhos, agora eles já vêm olhando nos olhos. E é uma grande responsabilidade, porque me disseram o seguinte, olha, Samuel, tá bom, depois ele vai sair daqui, vai fazer o quê? Olha, eu não sei, mas o que eu posso fazer, eu estou fazendo. E eu estou abrindo espaço para esses menores. Eu tenho uma decisão do ano passado, Sim. que ainda pende de julgamento do Tribunal Superior do Trabalho, e eu reconheço que é uma decisão fora da caixinha. Pois bem, eu tenho a empresa que trabalha cuidando das malas e passageiros no aeroporto de Viracopos, que alega o seguinte, olha, a minha atividade não comporta a contratação de pessoas com deficiência. Primeiro, porque eu tenho que fazer um rodízio. Então, um dia ele está vendo as malas, outro dia ele está vendo o passageiro, outro dia ele está vendo o monitor para ver se tem um armamento ou não, e é impossível contratar pessoa com deficiência. As que eu tenho na área administrativa, Sim. mas na área fim eu não tenho como. Qual foi a minha decisão? E às vezes você não sabe se agiu bem ou não, porque as duas partes recorreram. O Ministério Público recorreu e a empresa recorreu. Então, mas tudo bem. Qual foi o meu entendimento? Olha, tudo bem. Eu não vou dizer para você se todas as atividades aqui comportam ou não o trabalho da pessoa com deficiência. Até porque envolve questão de segurança aérea, contratos internacionais, com empresas aéreas internacionais que podem, de repente, parar de voar porque não concordam com aquela norma. É mesmo? Chega aí? Sim. Eu não sei se foi ameaça ou não. Entendi. Mas o que eu fiz? Olha, a cota tem que ser cumprida. Fato. Ponto. Fato. Outra coisa, você não vai ter que despedir os que não têm deficiência, entre aspas, para contratar
com deficiência. Eu faço sempre a piada, que era o missionário chega na tribo e fala para o cacique: olha, você está em pecado, você tem 9 esposas, você não pode ter 9 esposas. O dia seguinte ele volta e fala: não estou mais em pecado. O que você fez? Eu matei as 8 mais novas, mais velhas. Não, eu não posso fazer isso nessa questão de pessoa com deficiência. Mas olha, você pode muito bem, com base naquele decreto que se aplica para aprendizes, contratar pessoas com deficiência e colocar à disposição de uma prefeitura, do Estado, do próprio tribunal. Claro. Então, eu acho que a gente precisa procurar essas soluções. E voltando àquele tema, eu acho que daí a importância dessas audiências públicas. Porque essa minha ideia é boa, é ruim, não sei, foi a que eu achei mais justa. Mas, de repente, numa audiência pública, alguém vem com uma ideia muito melhor. E podemos usar. Então, é o Estado agora chamando as partes para que venham conversar, para ouvir sugestões, e às vezes ouvir o que não gosta. Sim. Mas faz parte. Nós somos servidores públicos, nós temos que prestar contas aos nossos jurisdicionados. E daí essa é a minha proposta. Esse ano eu quero fazer essas audiências públicas para pessoas com deficiência, também com refugiados. É uma nova visão do tribunal. E conta com a gente, Samuel. Se você precisar, a gente arruma 10 empresas, 15 empresas inspiradoras acima da cota para mostrar para esse povo que é possível trabalhar além da cota, fazer o sentimento de pertencimento de verdade. Não é só possível, é lucrativo. É lucrativo, além de tudo. Né? Além do possível, é lucrativo e é uma delícia. Porque assim, a gente proporcionar um sentimento de pertencimento de forma coletiva, eu costumo dizer que é algo sagrado. Sim. É algo sagrado. Né? O Brasil é um país que está envelhecendo. Pessoas 60, 70, 80 mais são pessoas que muitas das vezes vão precisar de algum formato, né? De algum adereço voltado à inclusão, por conta de começa a ter deficiência auditiva, mobilidade reduzida. Então, assim, é para todo mundo. A inclusão é um conceito e um projeto para todos. Né? Não é para um e para o outro. Isso é muito legal. E por isso que eu gosto muito de estar com você aqui, Samuel, porque você, no empoderamento que você tem, no cargo que você tem, você consegue contribuir com muitas vidas. Então, obrigado de novo. E aproveitando, falando de você, né? Eu sei que Samuel está aqui e eu queria saber um pouquinho mais do Samuel. Que eu te apresentei, a gente contei um pouquinho, mas conta um pouquinho de você. Samuel é um imigrante. Os meus pais são de Cabo Verde, da África. Mudaram para a Argentina, onde eu nasci, e vim para cá com 3 anos de idade. E já respondo a pergunta: quando joga Brasil Argentina, torço para o Brasil ferrenhamente. Você deve ter ganho agora um monte de audiência agora aqui, talvez não lá na Argentina, mas aqui você vai ganhar. Na realidade, com a Copa do Mundo, eu vou torcendo para os dois. Claro, lógico. Hora que tem um enfrentamento direto, sou Brasil. Bacana. Então, eu sou um imigrante que, infelizmente, meus pais escolheram vir para o Brasil, que é um país tão inclusivo que permite que um imigrante de primeira geração assuma a presidência do 2º maior Tribunal Regional do Trabalho do Brasil. Isso é muita coisa. Isso muita demonstra coisa. A importância do Brasil, como é um país que é aberto a oportunidades. E eu dou graças a Deus mesmo, porque meus pais vieram para o Brasil. Então, imigrante, eu sou extremamente tímido. Estar aqui, olhar aqui para a câmera, é um exercício assim terrível. Mas estou aqui, extremamente. E gosto de música, toco contrabaixo na orquestra da minha igreja. É um momento que Samuel, você vai até achar interessante, mas na minha profissão você passa a ser paparicado por muita gente. E faz parte do cargo, eu encaro com absoluta naturalidade. E é algo que já vai acabar e a minha vida prossegue. E quando eu estou na orquestra,
que leva uma bronca do regente, porque toquei a nota errada. Sensacional. Isso para mim é ótimo, porque para eu não esquecer que o Samuca continua existindo. Quem é o Samuca, né? Quem é o Samuca? Sensacional. Então, assim, pessoas... E basicamente isso. Gosto de instrumento. Quando aposentar, não quero voltar a advogar. Se possível, vou voltar a estudar meu contrabaixo para viver ter uma atividade paralela que é a música, e vou ser muito feliz também. E olha, a gente pode pensar depois fazer um sonzinho juntos, os 50 mais aqui. Ótimo. Tem a guitarra, tem o piano, vamos fazer uma... E é interessante, Marcelo, há um tempo o meu professor de contrabaixo me telefonou e falou: Samuel, eu tenho um casamento agora às 8 horas, meu carro quebrou, eu percebi que ele chamou todos os contrabaixistas de Campinas e só sobrou eu. Você pode tocar para mim no casamento? Eu falei: Daniel, infelizmente faleceu. Daniel, eu vou, sem problema. Mas Samuel, você vai ter que usar camisa branca, calça preta. Eu falei: não tem problema, eu vou lá. Que legal. E assim, a hora que entrou o grupo, o contrabaixo acaba chamando a atenção, aquele instrumento enorme, né, o baixo acústico, e havia um advogado assistindo, ele tirava o óculos. Será que é ele, o desembargador está fazendo bico na música, né? Mas é isso, sou eu, extremamente simples, eu adoro sair, para terror da minha esposa, eu gosto de sair à vontade na rua, chinelão. Que legal. E é o Samuel na essência. E que bom que você ainda superando toda essa, você falou, nessa timidez com câmera, você está aqui, Samuel. É um privilégio mesmo você estar aqui com a gente, viu? Conta um pouquinho, eu sei que você está fazendo um trabalho bacana, inclusive, gente, ó, eu tenho o privilégio também, é uma gratidão para vocês. Eu, através da Consolidar, né, sou um educador lá na escola do Tribunal Regional do Trabalho, a gente fala sobre vieses inconscientes, o maior número de pessoas possível, né, que vocês têm, passam conosco. Isso é algo que transcende, porque não adianta só, e o que eu acho bacana de vocês, que eu quero que todo mundo saiba, é assim, uma coisa é vocês pedirem para os outros fazerem, outra coisa é vocês fazerem. Vocês trabalham cultura, eu quero deixar claro isso. O TRT, 15ª, com o Samuel Lima presidenciando aqui, vocês trabalham cultura inclusiva. Então, assim, mês a mês aí a gente está lá fazendo sessões de educação. Isso é bonito demais. Porque vocês estão fazendo aquilo que vocês estão pedindo para a turma fazer. Eu gosto quando você contou um pouquinho atrás, você falou assim, não adianta a pessoa colocar um jornal dizendo assim, ó, contrato pessoa PCD. com deficiência. Eles não colocam nem pessoa com deficiência. PCD, a sigla, junto com a oração de São Francisco, que você comenta lá, né? Na parte da... Não vai resolver isso, porque não trabalhou a cultura. Enquanto não trabalhar a cultura da empresa, fazer a cultura de verdade, ser uma cultura de pertencimento, não adianta, né, Samuel? Então, e essa cultura não é só no mundo corporativo. Essa cultura também dentro do tribunal. Por isso nós fazemos eventos de inclusão. Exato. Você foi em um evento que foi o café... Sensorial que a gente fez no Tribunal Regional do Trabalho 15ª, levamos a padaria real lá. Eu fiz parte. Foi um presente mesmo. E eu fiquei assustado quando eu não via nada e você, usando o seu sadismo, você falava assim, todo mundo já saiu, e eu pensando comigo, esqueceram de mim aqui. E olha o sentimento, né? E eu, cadê? Né? E eu percebi o que é andar num tribunal que eu pensei que eu conhecesse, mas num tribunal que eu nunca senti, nunca percebi. E depois chegar para comer aquelas guloseimas da padaria, eu lembro que uma hora eu mordi um doce com papel e tudo. E aí eu percebi a sensação de repente, você se sentir só, você não saber o que está comendo. E eu fui reavaliar como eu trato os deficientes visuais. Percebi que eu fazia tudo errado, com a melhor das intenções, mas como receber? E o tribunal faz isso porque nós temos mais do que 3.000 servidores e temos 115 servidores com deficiência. Então nós temos que saber receber esses servidores. E o tribunal tem feito isso, eu acho que está no caminho certo. Tem muito que aprender, tem muito que melhorar, mas, por exemplo, nós temos um servidor que ele tem uma deficiência severa, usa cadeira de rodas, mas ele é craque na parte de informática.
E vários cliques, porque agora o processo é eletrônico. Não existe mais o processo papel. Sim. Então nós damos vários cliques durante o dia que depois você parar para pensar, mas por que eu dei esse clique? Ele, para conseguir, como ele tem dificuldades de acesso, ele teve que reduzir o número de cliques e mostrar para o nosso processo eletrônico que ele é centralizado em Brasília. Mostrar que muita coisa que nós fazemos são desnecessárias. E, inclusive, ele recebeu um prêmio nacional por essa atividade. Ou seja, ele reduziu o número de cliques e foi, inclusive, premiado por essa atividade. Então, é um tribunal preocupado com isso. Nós temos também, nós criamos o gabinete visual. Conta isso, é importante. Conta essas mudanças que vocês já fizeram, Samuel. Que é uma iniciativa da 15ª. Aliás, esse projeto começou com a minha antecessora, a desembargadora Marilis, e eu tive o privilégio de colocar em prática. Coroar, né? E uma coisa que nós temos lá no tribunal, ninguém castra o que começou com o outro. Que bacana, então, isso é muito legal. Uns plantam, outros colhem, ora você planta, ora você colhe, e sem cortar. Então, a Marilis que começou com esse projeto, que é o seguinte, o jurisdicionado, né, a parte, testemunha, ou cidadão, melhor dizendo, ele pode acessar o nosso site. Então, nós temos o site, gabinete, ele acessa. Aí aparece gabinete visual, ele clica, e aí vai aparecer um servidor nosso capacitado com Libras. E ele vai... Qual o seu problema? Eu estou com essa dificuldade assim, assim, assim. Qual é o seu processo? A vara é de Andradina, por exemplo? Ok. Ele acessa a vara de Andradina e de lá ele pega as informações, tira a dúvida e resolve. E eu acho que a genialidade dessa proposta é que ela é absolutamente simples. Ou então, o cidadão com deficiência auditiva comparece à secretaria. Imediatamente, o servidor da secretaria, ou seja, encostando um umbigo no balcão, ele chama esse setor que vai fazer essa intermediação e vai resolver. Então, ficou muito barato e muito simples, e é de inclusão. Sensacional. Então, é uma forma, o tribunal preocupado com isso. E interessante que esse projeto, que é da 15ª, o TST achou ótimo. E já vai adotar para o Brasil inteiro. Sensacional. E fiquei sabendo também que o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, que cuida da estadual, da federal e da trabalhista, também já gostou da ideia. Ou seja, uma sementinha aqui da 15ª que vai para o Brasil inteiro. E o que é interessante, como eu já disse, é absolutamente simples, é simplório. Mas a genialidade acho que está exatamente nisso. Então nós temos, ou seja, nós cuidamos muito bem dos nossos servidores com deficiência, queremos melhorar, lógico, vamos melhorar, e também nos preocupamos com o cidadão com deficiência auditiva. E vamos tentar fazer outras e mais. E com a cultura também, que vocês estão sempre cuidando. Parabéns, Samuel. Isso é muito legal. Samuel, conta para mim uma coisa assim. O que você veio fazer aqui hoje e que você ainda não contou? Me conta. Que eu quero contar, eu quero extrair tudo desse de bom que tem dentro de você aqui. Conta para mim o que você veio aqui hoje falar e ainda não tivemos a oportunidade de falar. Olha, Marcelo, espero que não soe piegas. Mas acho que se eu conseguir hoje aqui me comunicar com aquela pessoa que acha que não tem horizontes no Brasil, para mim valeu a vinda para cá. Com meus 16 anos, meu pai vai trabalhar. Eu consegui uma livraria jurídica para você trabalhar. Eles precisam de uma pessoa de confiança. Olha que legal. Eu, muito tolo, assim, achei que eu seria o gerente. Cheguei lá, a moça falou assim, pega essa vassoura e vai. E ganhei no primeiro dia de trabalho o apelido de piloto de vassoura. Olha só. Então, se eu conseguir me comunicar com esse cidadão que
já colocaram na cabeça que, olha, não tem jeito, você vai ficar nisso aqui, disso você não passa. Se eu conseguir passar essa visão, e repito, é uma coisa que eu não gosto de comentar, aliás, poucos sabem, eu morro de medo disso parecer piegas, mas se eu conseguir encorajar essa pessoa, dizendo que é possível superar, e obviamente que vai ser muito mais difícil, eu não vou mentir, né? É evidente que vai ter que enfrentar muitas dificuldades, mais do que outros, vai enfrentar mais nãos do que sims, mas é possível. Então, se eu conseguir me comunicar para essa pessoa que, por acaso, acessou, não vai dar. Dá, é possível. Não, Samuel, e é inspirador o que você falou, assim, você, Samuel, imigrante, eu chamo o Samuel de você, mas tem um consenso aqui. Mas é o Samuca que está aqui. É o Samuca. E, assim, a inspiração de ser um imigrante, a inspiração, como você coloca, né, do piloto de vassoura, que é doído escutar isso, né? Mas eu sofri, veio né? da essência, né? Veio Tá da raiz, né? Que cria aquela resiliência que a gente vai. E eu lembro quando eu morava também nos Estados Unidos, eu era o garçom de lá e a coisa... Como que o pessoal lida com os olhares, né? Ou não olha. Ou não olham. Né? É muito estranho isso. E chegar onde você chegou realmente é uma inspiração. E sim, eu acho que a segunda inspiração que a gente pode te contar aqui é assim... Tem muita gente boa como você e como muitos outros que eu conheço no TRT, fazendo e cuidando, né, desse país para ser um país mais social, mais inclusivo, que interaja mais com gente. A intenção aqui não é sacanear o empresário, a intenção aqui é fazer com que eles se aproximem do Brasil inteiro, não do Brasil só, né? Aquele Brasil a gente costuma dizer, do homem vitruviano, né? Que tem lá, homem vitruviano 1,82 m, branco, e a gente quer o Brasil todo trabalhando em conjunto, em conexão, de forma com aderência, né? Então, você faz isso, vocês fazem isso. Isso é legal, por exemplo, quando eu chego num ambiente desconhecido, eu nunca falo a minha profissão. Porque a profissão, ela afasta pessoas sensacionais e às vezes chama pessoas nem tanto. E a nossa profissão às vezes ela afasta. Aliás, nós usamos um linguajar que ninguém entende, cheio de expressões em latim. Aliás, o presidente Barroso, o presidente Supremo, está lançando um projeto de linguagem acessível. Olha só. Né? Ou seja, nós temos que falar para o cidadão. É o cidadão que tem que me entender, não o advogado, nem a parte... Senão quase vira uma língua exclusiva, né? Interessante isso. E o objetivo dessa língua exclusiva de fato, para ficar um patamar num outro alto, patamar, né? Para você ser até temido. Então, a função... O linguajar afasta, as nossas roupas afastam, aquela toga preta, e a toga preta tem um simbolismo interessante, né? É que todos são iguais. No julgamento, todos são iguais. E são pessoas absolutamente diferentes, com histórias diferentes. E que, às vezes, nós somos até discriminados pela nossa profissão. Então, já aconteceu de eu chegar no ambiente, por exemplo, eu estou fazendo agora Krav Maga, né? Legal, a luta. Hein? Eu consegui ficar 3 meses sem ninguém saber minha profissão. Até que chegou um advogado, excelência, como é que vai, desembargador? Estragou tudo. Mas não sei, tudo bem, depois de 3 meses... Você tem que tomar cuidado com quem vai brigar agora lá. Eu percebi que eu levei uns socos a mais depois disso. Então, mas nós está mudando essa visão, ou seja, o juiz tem que ser cidadão, ele tem que estar mais enfronhado com a sociedade. Ele não pode se afastar da sociedade. E é importante ele se aproximar, até para ele fazer uma análise crítica, se a sua decisão está fora da realidade ou não. Não raras vezes ele fica tão isolado, que começa a julgar como se estivesse em outro país. E daí a importância dele conhecer o
o ambiente, a escola judicial tem feito isso. Nós levamos os novos juízes para ver a corte da cana e a indústria, para ver como é que é o dia a dia é real. E às vezes não é a tua realidade. Eu, por exemplo, comecei a estagiar no escritório de advocacia, trabalhava para sindicatos, depois eu fui trabalhar para a empresa, e quando eu tomei posse me mandaram para a fronteira. E eu não sabia conversar com o rural. Eu tive que aprender a entender como é que o jeito que ele conversa, falar com a linguajar dele. Incluir, né? Incluir. Pertencer. Mas eu tive que primeiro me incluir. Sim, esse sentimento de pertencimento Exato, da tua parte. Exato. E com atenção no outro, né? Mas é uma nova visão. Eu lembro de um colega que ele fiz no curso de inglês, e ele conseguiu fazer o curso de inglês inteiro dizendo que era cantor. Olha só. E no último dia ele não pôde ir. Aí no último dia, um advogado falou assim, olha, então eu vou revelar um segredo. Qual é? Fulano de tal não é cantor, ele é desembargador. E a resposta foi, não pode ser, ele é um cara muito legal, e a conversa continuou. Você vê. Então, você vê estereotipado, né? Fica estereotipado, sim, né? Sim, mas isso é culpa nossa também. Você vê. Nós é que queremos ficar afastados. Nós é que queremos uma parcela. Claro. E a nossa função é de abrir a cabeça dos juízes e falar, olha, não é assim. Óbvio que quem assume essa posição de juiz também tem as suas limitações. Certas coisas que os colegas podem fazer, ele não pode fazer. Faz parte. O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, tem discutido qual é a participação dos juízes nas redes sociais. Olha. Então, a minha participação numa rede social não pode ser como a sua. Eu tenho limitações. Certas mensagens eu não posso dar. Claro. Questões políticas eu não posso me intrometer. Ah, mas eu não sou juiz eleitoral. Não pode. Porque na hora que você começa a tratar desses assuntos, o cidadão começa a achar que você não tem parcialidade. Então, nós temos limitações? Temos, sim, claro que temos. Mas essas limitações não podem nos tirar da realidade. Perfeito, perfeito. Samuel, te contar, eu estou encantado aqui de falar contigo. O tempo vai passando rápido aqui, né? E eu queria te perguntar, um medo que Samuel Lima tem? Em cima de tudo isso, qual o medo que está assim, que bate no teu coração? O medo que eu tenho visto uma corrente de... E veja, eu aceito todas as posições políticas, ideológicas, mesmo que eu não concorde, eu aceito, faz parte da democracia. Mas eu tenho visto uma parcela começar a discutir certos direitos. E um dos temas que eles têm levantado é, olha, essa inclusão está custando muito caro. Essa inclusão está me causando prejuízo. E aí começa o argumento do terror. E o que me assusta é que quem diz isso não é essa parcela do empresariado que já percebeu que não é assim. Que é importante. Que é importante, que inclusive vale a pena. Né? Então, o medo que eu tenho é que essa corrente que está começando a crescer e ganhar espaço, eu tenho muito medo que essa corrente vença. Porque aí eu não estou pensando só na geração do Samuel. Eu tenho 67 anos. Eu me preocupo na geração da Manuela, minha neta, que está com 9. Aliás, Manuela é minha paixão. Que linda. Né? Eu tenho medo dessa geração, que de repente pode crescer com essa visão completamente fora da realidade, distorcida, e passe a achar que isso é verdade. Eu acho que essa geração está melhor do que a nossa. Eu vejo a Manu conversando de um coleguinha. Tem mais disponibilidade, não tem? Tem um amiguinho que ele é assim, 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 e fala com naturalidade. E que nós, né, na nossa visão, desculpa a expressão, na nossa visão super retrógrada, que era minha, da minha infância, que ela é um retardado. E eu tinha essa visão completamente errada, idiota, eu vejo que o Manu não tem. Ela tem já essa ideia da inclusividade, da importância de saber conviver com os diferentes. Perfeito. Mas eu tenho medo dessa geração que tem dito isso, que é da minha geração, que cresceu com essas
esses Com preconceitos. esses vieses, né? Talvez nem saibam que tenham, né? Tá lá na cabeça, eles nem Não sentem. sabe, não sabe. Fala com naturalidade. E a hora É. que você o confronta, você percebe que opa, não é isso. Então, o medo que eu tenho é esse. De o Brasil ser dominado. E veja, aqui eu não estou falando Nada partido político, tal, nada disso, eu entendo. candidato tal. Não, não tem Claro, nada disso. claro. Nada disso. Aliás, essas eleições foi o pior tempo da minha vida, porque eu briguei com os dois grupos. Né? Lógico. Porque eu vi virtudes e defeitos em cada um deles. Então, o grande medo que eu tenho é esse, de ver essa mentalidade começar a conquistar espaço. E aí eu vou pensar, se essa mentalidade, tenho certeza que não vai acontecer, espero que não aconteça. Contando com a gente não vai, e daí né? Nós aqui é a estamos nossa função, nós temos que ter consciência que Claro. é uma responsabilidade Super nossa, grande. super responsabilidade, Super grande. é que essa mentalidade Prevaleça. Então, esse é o medo, porque, repito, eu sou um imigrante, né? Já morei, quando pequeno, morei em pensão, morei em casa com rato, né? Olha só. Então, eu tenho... E por ter um Brasil inclusivo, eu consegui alguma coisa. Eu tenho medo que essa mentalidade, esse é meu grande medo, dessa mentalidade florescer. E tomara que não vai florescer. Não vai, Samuel, não vai que a gente vai conseguir, a gente está conseguindo, né? Acho que o Brasil, como você falou, o Brasil tem se destacado em alguns temas aí. A gente lembra quando a gente levou algumas empresas para receber prêmio na ONU, né? Foi lá a Bosch, nosso cliente lá, a Camis lá do Chile foi para a ONU, nas nossas passagens que a gente fez no Chile, a Padaria Real, que você conheceu, né? Então, assim, você vê que o Brasil tem uma potência nisso. E quando o brasileiro, principalmente o empreendedor brasileiro, quando ele percebe e ele pula a porta além da cota, ele começa pela porta depois da estratégia, que é importante a porta da estratégia, saber que o Brasil é o país mais diverso do mundo. Gente, se o Brasil é o país mais diverso do mundo, você imagina, se a tua marca não fala com todo mundo, ela está falando com um grupo limitado. E você está falando da Padaria Real, eu já fui lá antes. E no dia que você foi no tribunal e falou Padaria Real, eu falei, mas na Padaria Real não tem. Você vê, porque já Ou seja, estava misturado, tão naturalizado, natural, que eu não percebi. Você vê que lindo? Esse é o caminho. Porque é o pertencer. O pertencer não bota foco nem num lado nem no outro. O pertencer, estamos junto. Né? E o pertencer tem um comportamento do cidadão. Né? Quando você fala, olha, a ex-presidente, ela começou o negócio, eu acabei concluindo, mas a gente não desvaloriza. Esse é o pertencer, né? É a conexão, é o bom para todos, né? E assim, e muito legal, Samuel, escutar você, porque assim, dá esperança mesmo, e é o que a gente veio fazer aqui hoje, né? O propósito principal desse papo contigo, né? Quando eu te convido, conhecendo você na essência, eu falo assim, pô, vamos levar essa esperança para mostrar que a gente está fazendo bonito. Ninguém aqui está querendo fazer nada para prejudicar ninguém, a gente quer fazer para pertencer e incluir. Esse é o grande, né, o ponto. E um desejo que Samuel Lima tem. Um desejo que você tem, um sonho, o que você imagina, você dentro dessa corporação, você como pessoa, o daqui para frente, né, o acolá do Samuel Lima, Tribunal Regional do Trabalho, o segundo maior do país. Me conta. Pergunta interessante. Antigamente o juiz não se preocupava com essa parte da estatística. Hoje somos medidos. Inclusive, há uma reação de alguns juízes, é o seguinte, escuta, mas eu não posso ser medido para fazer essa atividade. Mas o cidadão quer uma decisão pronta. O Tribunal de Campinas ele tem ido muito bem na parte quantitativa. Por exemplo, um desembargador do Tribunal de Campinas tem uma produção muito mais alta do que todos os desembargadores do Brasil. Olha só. Aí você pode falar assim, meu desejo é continuar nessa parte quantitativa. Claro, eu como presidente, como gestor, não posso ignorar a parte quantitativa. Lógico. Mas o meu desejo, se eu conseguir isso, eu vou terminar minha gestão muito feliz, é foco na área qualitativa. Ou seja, lembra que eu falei que o tribunal tem as suas atividades jurisdicionais, no tempo imperativo,
ou cumpre, ou mando a polícia lá, ou eu removo, eu faço, tal. Sim. Mas o meu grande sonho é terminar a minha gestão melhorando essa parte qualitativa. Sensacional. Ter esse acesso aos empresários, fazê-los perceber da importância da contratação do aprendiz, da pessoa com deficiência, esse olhar para o imigrante, que é uma forma que eu tenho de retribuir. Então, o meu grande sonho, e repito, não estou sendo hipócrita de dizer para você que não me importa a parte quantitativa. Sim, lógico, faz eu sentido. Eu faço a minha fiscalização, eu cobro, e me cobro muito. Isso vai continuar. Mas se eu conseguir que o tribunal tenha essa visão e que o jurisdicionado, que o cidadão sinta que tem um tribunal inclusivo, sinta que tem um tribunal que quer resolver os problemas da sociedade e não apenas número, eu vou terminar minha gestão em dezembro desse ano muito feliz. É esse meu grande sonho. Que bonito. Samuel Lima, manda um recado para esse povo aqui que está vendo a gente. Manda um recado assim, para eles se inspirarem com o que eu já me inspirei. Eu tenho certeza que já tem bastante ponto de inspiração aqui. Mas manda um recado final para essa turma toda que abastece aqui o nosso Pode Incluir. O recado que eu gostaria de deixar é o seguinte. Nós vivemos um Brasil com cerca de 17 milhões de pessoas com deficiência. É muita coisa. Então, o meu recado, meu grande recado que eu gostaria de sair daqui é essa visão especial para a pessoa com deficiência. Não uma visão de assistencialismo. E veja, eu não sou contra o assistencialismo. O assistencialismo é bom, ele ajuda. Mas que o Brasil tem ainda mais uma visão mais aguçada para a pessoa com deficiência, abrindo espaço para ele demonstrar toda a sua capacidade. E eu tenho ficado muito impressionado com a capacidade das pessoas com deficiência. E aí você fica, aquilo que eu falei, que eu fui na padaria real como cliente e não percebi que era inclusivo. Ou seja, que passe a ser algo tão natural, que as pessoas não sejam medidas pela aparência de deficiência ou não, mas pelo que elas realmente são. O Brasil tem muito a melhorar com isso e que essas pessoas passem a ter, logo, e mais ainda, porque já tem, lugar de importância na sociedade. E que elas venham, inclusive, a resgatar o que receberam do Brasil e abrir mais espaço para as pessoas com deficiência. Se esse sonho de ser um Brasil onde a deficiência seja absolutamente irrelevante, esse é o meu grande sonho para o Brasil, que é o meu Brasil que eu escolhi para seguir. Samuel, então por isso conta comigo, conta com a Consolidar, conta com toda a família que a gente tem aqui, esse grupo estendido que a gente tem. Eu quero ofertar para você aqui um mimo, né? De ter participado aqui conosco. Não pode incluir. Olha que legal. Eu participei. Eu tive a honra e o prazer de participar. Marcelo, muito obrigado. E eu queria te dar os parabéns aqui para consolidar. Vocês não exercem apenas uma atividade empresarial. E tem que gerar lucro. E tem que gerar lucro e tem que alimentar os seus colaboradores. Mas vocês têm essa visão de mudança de mentalidade, mudança de futuro, mudança, implantar sonho e colher realidades. Parabéns por essa sua missão. É uma missão de vida. Se todos tivermos essa sua visão, o Brasil vai ser muito melhor. O nosso Brasil, para mim, é muito querido e eu sou brasileiro por adoção. Eu me naturalizei, eu quis ser brasileiro e tenho a honra de ser brasileiro.
E parabéns por contribuir para um Brasil melhor. Samuel Liba, meu irmão querido, gratidão. Assim, uma honra. Estou emocionado aqui de escutar você falando, viu? Gratidão de todo o coração. Tamo junto. Um abraço. Obrigado.